Olá, meus irmãos, eu me chamo Renan de Maria e vim partilhar um pouquinho aqui hoje com vocês sobre o Papa João Paulo II, o Papa todo da Virgem Maria. E gostaria de começar rezando uma breve Ave Maria para que possamos realmente adentrar nesse mistério daquele que tanto amava o Rosário, tanto foi fiel à vontade de Deus em sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, São João Paulo II, Carol Wojtyla, vamos conversar um pouquinho sobre ele nesse dia de hoje, já chegando aqui na nossa reta final do nosso curso. Então, São João Paulo II foi aclamado como santo súbito em sua morte no dia 2 de abril de 2005. Foi um papa todo da Virgem Maria e teve o terceiro papado mais longo da história, durando 27 anos. Também foi professor e teve um intenso trabalho com a juventude e foi também chamado de Papa Peregrino, justamente por ter viajado muito, ter visitado 129 países aqui no Brasil e esteve 4 vezes. Então vamos falar um pouquinho sobre algumas frases célebres desse grande homem de Deus. A primeira delas, do livro Dom e Mistério. A celebração da Eucaristia não é só o dever mais sagrado, mas, sobretudo, a necessidade mais profunda do homem. Não é só um dever celebrarmos a Eucaristia, mas uma necessidade da nossa alma. A segunda, não tenha medo de coisa alguma ou de nada. Não tenha medo das fraquezas humanas, nem dos mistérios de Deus. Então, meu irmão, eu convido você, nesse momento, a fazer uma reflexão. Talvez você, como eu, quando eu fiz minha preparação para fazer a consagração a Nossa Senhora, a Jesus por Maria, pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort, como vocês estão fazendo, eu tive medo. Tive medo das minhas fraquezas humanas. Me achava indigno dessa consagração, indigno de entregar a Nossa Senhora. Mas o que é que eu ia entregar se ela tinha tanto mais a me oferecer? Mas de fato, São Luís nos ensina, a escravidão de amor é uma troca injusta. Nós entregamos o nosso nada, o nosso pecado, mas recebemos de Nossa Senhora graças, virtudes, na medida em que a nossa alma é aberta para isso. E São João Paulo II muito bem conhecia essa realidade, viveu realmente como um escravo de amor. E mais na frente eu vou mostrar para vocês uma carta que ele escreveu às famílias monfortinas, justamente falando sobre isso, sobre a espiritualidade de São Luís Maria Grião de Montfort. A terceira frase é essa para as famílias, Não esqueçais que a oração em família é garantia de unidade num estilo de vida coerente com a vontade de Deus. Então, João Paulo II já alertava sobre a oração em família e quanto mais nesses tempos precisamos estar atentos a ficarmos realmente em oração também na nossa casa. Precisamos fortalecer a nossa igreja doméstica. Falar agora um pouquinho sobre o nascimento, a infância e a história de Karol Wojtyla. Ele nasceu no ano de 1920 em Wadowice, na Polônia. Ele nasceu num período de muita conturbação social, um momento de efervescência política, efervescência de guerras, enfim, várias guerras atingiam a Polônia antes mesmo de João Paulo II, Karol Wojtyla, nascer. No ano de 1920 ele nasce, mas em 1919 tinha acabado de terminar a Primeira Grande Guerra Mundial. E a Polônia havia recuperado a sua independência no ano de 1918, por isso eu coloquei aí pais patriotas e católicos, pois eles tinham essa realidade, A Polônia, um país de uma rica cultura e uma cultura muito arraigada pela presença da religiosidade, pela presença do catolicismo realmente. Então, Karol Wojtyla perde a mãe ainda criança e depois ainda perde o seu irmão Edmund, que era médico, contraiu uma doença de seus pacientes e veio a falecer. E aí nós já vamos percebendo quanto Karol Wojtyla sofreu, Desde a sua infância, já nasceu ali num período complicado, um período complexo. E, do ponto de vista geográfico, aqui para a gente se situar um pouco melhor, a Polônia fica ali entre a antiga União Soviética e a Alemanha nazista. Hoje em dia tem alguns outros países que foram se tornando independentes, como a Ucrânia, a República Tcheca, ali aos arredores, mas no ano de 1939, na juventude de Karol Wojtyla,
era essa a geografia da Polônia. Estava aí entre o comunismo e o nazismo. Na sua adolescência, a religião, os esportes, o teatro foram muito importantes. Realmente ele era um jovem que muito amava as artes, muito gostava de ler também. Aos seus 18 anos, então, ele vai estudar na Cracóvia, que é uma cidade próxima, como a gente pode ver aqui atrás, é uma cidade próxima a Wadowice. Ele vai estudar na Cracóvia com seus 18 anos, porém, um ano após ele começar os seus estudos na universidade, começa a Primeira Guerra Mundial e em seguida a Alemanha nazista, os nazistas invadem a Polônia, invadem ali a cidade de Karol Wojtyła, invadem a Cracóvia e realmente faz com que muita coisa aconteça, muita coisa na cabeça, no coração de Karol Wojtyła se passe. Então ele presencia diversas atrocidades nazistas. Eu trouxe aqui algumas fotos para a gente poder ver um pouco melhor, porém fotos leves, né? A gente vê aí a repressão, vê aqui crianças na rua, mas era uma situação de fato muito séria, né? Uma situação muito complicada que Karol Wojtyła teve que presenciar. E aí, com seus 20 e poucos anos, como eu vinha dizendo, ele começa a lutar pela cultura. Ele, como um jovem que gostava muito do teatro, né? Ele vê que não pode deixar a cultura morrer, porque era isso que os nazistas queriam, né? Porém, ele não entra na luta armada, não opta pelos grupos armados, mas sim entra num grupo de teatro clandestino, né? Com seus amigos que já eram do teatro, enfim. No meio desse turbilhão de coisas acontecendo, Karol Wojtyła recebe de uma pessoa que vem a se tornar amigo dele um presente, um livro de São João da Cruz, que muito influenciou a sua espiritualidade também. Em seguida, alguns anos depois, o pai dele morre e Karol Wojtyła se vê ali sozinho, sem pai, sem mãe, sem irmãos. Ele se vê sozinho, mas se volta para Deus. Faz a escolha certa. Decide se tornar padre, de se tornar sacerdote. Os seus amigos não compreendiam essa escolha dele. Ele era um jovem que tinha tudo para dar certo intelectualmente, enfim, tudo para dar certo no sentido financeiro, humano, né, no sentido do mundo, mas com certeza deu mais certo do que todos esses amigos poderiam imaginar, né? No ano de 1942, aos seus 22 anos, então, Karol Wojtyła decide entrar no seminário, vai até o bispo, só que os seminários estavam fechados. Mas ele entra no seminário secreto e começa a sua formação para ser sacerdote. No ano de 1945 acaba a Segunda Grande Guerra, porém não acaba o sofrimento. A União Soviética reincorpora territórios poloneses e forma então a República Popular da Polônia, e aí a Polônia permanece sob influência da União Soviética, sob o regime comunista durante vários anos. E Karol Wojtyła, após passar por todas aquelas atrocidades nazistas, ver seus amigos judeus serem assassinados, serem mortos, até padres também, enfim, os seminários fechados, as igrejas impedidas em muitos aspectos, ele vê agora tem que enfrentar um novo mal, o comunismo. E no ano de 1946 é ordenado padre, ordenado sacerdote. Como professor e sacerdote, dizia que sempre há tempo para livros, né? Trabalhava com os jovens, como eu já falei. Em 1958 é nomeado bispo de Cracóvia, luta pela liberdade religiosa e pela dignidade humana, algo que muito marca a vida de Karol Wojtyła, é a sua luta pela dignidade humana, pela liberdade religiosa. Outro ponto que eu acho interessante trazer aqui para vocês é que, como bispo, eles celebram a missa em Nova Ruta. Nova Ruta seria uma parte ali da Cracóvia que devia servir de modelo de cidade, seria uma cidade modelo em todos os aspectos segundo o regime comunista. Então não poderia haver naquela cidade uma igreja, mas a população polonesa predominantemente católica ergue então uma cruz, está aí essa cruz para vocês verem um pouquinho, ergue essa cruz e João Paulo II, sabendo desse movimento, né, ele vai lá e celebra, como o povo pede, celebra essa missa já como bispo, né? Então foi um ato religioso de fato, mas com muita diplomacia e sabedoria ele fez uma brecha ali no regime comunista e conseguiu construir uma igreja. Posteriormente, já como bispo de Cracóvia, ele também consegue a abertura de metade do seminário.
né, mesmo durante o regime comunista, com muita diplomacia, muita sabedoria, que foram marcos, de fato, da vida de Karol Wojtyła, de João Paulo II. No ano de 1967, ele é eleito cardeal. No ano de 1978, é eleito papa. Vale ressaltar também que, como bispo, Karol Wojtyła participou ativamente do Concílio Vaticano II, sendo um destaque, né, por isso também, posteriormente, a sua eleição como Papa. Porém, essa eleição foi muito inesperada, tanto pela idade dele, como por ser também um Papa que vinha de dentro da cortina de ferro. O que seria a cortina de ferro, né? A Europa havia sido dividida entre o comunismo e o capitalismo, né? A Europa oriental e a Europa ocidental. E aí, os países que estavam do lado oriental, do lado comunista, estavam dentro dessa cortina de ferro. E aí se enquadrava a Polônia. Então, a igreja colocar um papa polonês vindo de dentro da cortina de ferro, sabendo que o regime comunista não aceita a igreja de forma tão amigável, né? A eleição do Papa João Paulo II é de fato uma surpresa. E eu trago aqui para vocês um trecho da homilia na missa pelo início do seu pontificado. Ele fala assim: Irmãos e irmãs, não tenhais medo de acolher Cristo e de aceitar o seu poder, e ajudai o Papa e todos aqueles que querem servir a Cristo, e com o poder de Cristo servir o homem e a humanidade inteira. Era de fato a vontade de João Paulo II, servir o homem, servir a humanidade inteira, e ele continua: Não tenhais medo, e aqui eu abro um parêntese, não tenhais medo, é uma frase que Jesus fala muito na Bíblia, né, mas que está muito presente na vida de João Paulo II. Não tenhais medo. E essa frase de não tenhais medo realmente é uma afronta aos regimes totalitários, pois não existem regimes totalitários como o comunismo, como o nazismo, que ele presenciou na pele, sem que haja o medo. Então o medo é essencial para que essas ideologias se firmem e sejam bem-sucedidas, né? E aí ele fala: não tenhais medo, antes procurai abrir, melhor, escancarar as portas a Cristo, ao seu poder salvador, abrir os confins dos estados, os sistemas econômicos, assim como os políticos, os vastos campos de cultura, de civilização e de progresso. Não tenhais medo, Cristo sabe bem o que está dentro do homem, somente Ele o sabe. Realmente, João Paulo II já começa com muito vigor, lutando, de fato, pela dignidade humana, pela liberdade religiosa, pela liberdade das pessoas, pelo fim de tantas atrocidades que, desde o seu nascimento, ele via ocorrer. Ele sonhava com dias melhores, né? Sonhava realmente. Então, realmente, João Paulo II impressionou desde a sua eleição, como eu vinha falando. O primeiro de seus destinos foi o México. O Papa veio à América Latina. Inspirado na Virgem Maria, ele pede fidelidade à Igreja, fidelidade ao magistério, à tradição e às Escrituras. Pede que se estude os concílios, de fato, pelos documentos, pelo olhar da Igreja, não um olhar midiático, digamos assim. E aí, por ter impressionado tanto, com certeza desagradou a muita gente e por isso sofreu de 2 atentados, né? O primeiro dele no dia 13 de maio de 1981, na Praça de São Pedro, dia de Nossa Senhora de Fátima. Um turco dá um tiro em João Paulo II, que pega, ele fica mal realmente, mas se recuperou, atribuiu essa vitória à Virgem Maria. A bala que saiu, né, de dentro do seu corpo foi colocada lá foi colocada como uma pedra preciosa na coroa da Virgem Maria no santuário de Nossa Senhora em Fátima. Porém, esse não foi o único atentado que João Paulo II sofreu. Também sofreu uma facada no dia 12 de maio de 1982 em Fátima, agora de fato. Um homem, né, sacerdote, na verdade, padre inclusive, ele não aprovava as coisas de João Paulo II, então quis resolver com as próprias mãos, digamos assim, e com uma baioneta esfaqueou o Papa, que na verdade ele continuou a missa como se nada tivesse acontecido. Não foi um ferimento tão grave como da primeira vez. No final,
aqueles que estão mais próximos dele ali percebem esse sangue saindo da sua batina. São João Paulo II e São Luís Maria Grião de Montfort não podia deixar de falar disso, né? Totus Tuus era o seu lema, ele tinha um tratado como um livro de cabeceira. E aí, nessa carta às famílias de Montfortinas, ele fala um pouco sobre a doutrina de São Luís Maria Grião de Montfort. E ele escreve assim: Eu próprio, nos anos da minha juventude, tirei grandes benefícios da leitura desse livro, no qual encontrei respostas às minhas perplexidades, devidas ao receio que o culto a Maria, dilatando-se excessivamente, acabasse por comprometer a supremacia do culto devido a Cristo. Sob a orientação sábia de São Luís Maria, compreendi que, quando se vive o mistério de Maria em Cristo, esse risco não subsiste. O pensamento mariológico do santo, de fato, está radicado no mistério trinitário e na verdade da encarnação do Verbo de Deus. Nos escritos de São Luís Maria, encontramos a mesma ênfase sobre a fé vivida pela mãe de Jesus, num caminho que vai da encarnação até a cruz, uma fé na qual Maria é o modelo e tipo da Igreja. Então aqui ele nos fala que na juventude ele se via com medo de louvar demais a Nossa Senhora e está deixando Jesus de lado por causa disso. Mas, sob a orientação de São Luís Maria, ele percebe que o mistério de Nossa Senhora está dentro do mistério de Jesus, que Nossa Senhora leva a Jesus e não formam partidos diferentes, um quer uma coisa, o outro quer outra, não. Os dois querem a mesma coisa, a salvação das almas, e por isso trabalharam tanto em prol da nossa redenção. Para finalizar aqui o nosso encontro rápido, não dá para falar tantas coisas assim da vida dele, que é muito rica. Eu venho recitar aqui para vocês um pequeno poema de autoria de João Paulo II, Minha Vida por Cristo. Quando penso no mundo que se desvanece e morre pela falta de Cristo, quando penso no caos profundo em que se despenca a inquieta e cega humanidade pela falta de Cristo, quando me encontro com a força da juventude, apática e destroçada na própria primavera da vida pela falta de Cristo, não posso sufocar as queixas do meu coração. Quisera multiplicar-me e dividir-me, para escrever, pregar, ensinar Cristo. E do Espírito mesmo do meu espírito, brota contundente e único grito: minha vida por Cristo. Então, meus irmãos, que sejamos esses multiplicadores, possamos escrever, pregar, ensinar a Cristo, ensinar Cristo às pessoas. Possamos ser, no nosso modo de falar e de viver, verdadeiros cristãos autênticos, consagrados a Jesus pela Virgem Maria. E que, como disse também São João Paulo II, eu esqueci de trazer essa frase, santo é o pecador que não desiste. Então, parabéns por ter perseverado, não desista da caminhada, não desista de Jesus, não desista da Virgem Maria, porque eles não desistem de nós.